É só dar bom dia para todo mundo e dizer que a gente está feliz com a oportunidade de apresentar, né, fazer uma apresentação sobre o PGD, especificamente com relação à universidade, né, a nossa universidade, a UFMG, e agradeço o sindicato pelo convite, viu, Cristina? A gente fica sempre à disposição. A apresentação é rápida e a gente vai ficar à disposição de vocês para tirar dúvida, tá? Bom, já está aqui, gente? A gente não vê. Bom, então é isso. A gente começa falando, né? O que Márcia, que é... só te interrompendo, você quer que a gente passe para você e você fica do lado de lá para olhar a tela? Com o microfone aqui? Pode, olha. Não, mas você está vendo aí a tela do computador também? Ah, não, então beleza. Ok. Obrigada. Bom, então é isso, gente. O PGD é um instrumento que disciplina o desenvolvimento e a mensuração das atividades realizadas por quem participar dele, né? O foco do PGD é a entrega por resultados e na qualidade dos serviços prestados à sociedade. Então, o PGD é um programa que foi instituído pelo governo federal, né? Vamos fazer uma perspectiva da evolução dessa questão do PGD, que envolve, então, a modalidade de trabalho por teletrabalho. Na verdade, antes de 2018, a gente já tinha algumas experiências no governo federal que não eram regulamentadas. Não existia normativo sobre PGD ou teletrabalho, né? Mas as experiências foram sendo bem-sucedidas e foram se multiplicando. Quando chegou em 2020, na pandemia, que a gente precisou, né, naquela loucura toda de entrar num trabalho remoto emergencial, o governo, então, soltou uma instrução normativa, que foi o primeiro normativo que sobre PGD, teletrabalho, e era uma instrução bastante densa, porque não tinha nenhuma legislação. Tá? Aconteceu uma inversão. Primeiro sai um decreto, sai uma portaria, e depois sai uma instrução normativa de como aplicar aquela legislação. A gente entende que pela pandemia e pelo trabalho remoto, todo mundo em trabalho remoto, saiu então uma IN 65. Logo depois de 2 anos, né, em 2022, com a gente já voltando ao trabalho presencial, veio então o decreto 11.072, que realmente, onde o governo institui, por meio desse decreto, o programa de gestão e desempenho na administração pública federal, né? E dá as linhas de funcionamento de como que seria esse PGD. Ainda em 2022, então, sai uma instrução normativa de como aplicar o que está disposto nesse decreto. E aí, com isso, cai a IN 65. Tá? A IN 89 ela é muito mais rigorosa, coloca muito mais dispositivos, requisitos, balizas para o PGD. Aí, em 2023, o novo governo chega e, em janeiro mesmo, emite a Instrução Normativa 02, que então a gente não tem mais a 89, né? A 02 substitui a 89 e não volta a 65. O que está na Instrução Normativa 02 é que foi tudo de instrução normativa foi alterado. Obviamente, uma instrução normativa é infralegal, não tem força para mudar o decreto,
E essa instrução normativa, ela não traz muitos dispositivos. Ela só mesmo revoga o 89 e diz que o governo tem 90 dias, que vai terminar agora em 14/4, para fazer uma nova instrução normativa, né, disciplinando como aplicar esse decreto. Então, significa que hoje o que nós temos de base, de instrumento para disciplinando o PGD e a modalidade de trabalho, teletrabalho, é o decreto. Bom, já que a gente tem o decreto disciplinando, hoje só o decreto, a gente trouxe alguns pontos importantes desse decreto para a gente pensar um pouquinho e entender o que é o PGD. A primeira coisa é que é o seguinte, não tem resolução do Conselho Universitário, né? É um ato discricionário da autoridade máxima da instituição. Então, isso que estava lá atrás na IN 65, de uma resolução, caiu, né? E a gente poderia até entender que, sendo um ato discricionário da autoridade máxima, no nosso caso, a nossa reitora, a professora Sandra, que poderia ser uma resolução do Conselho Universitário na medida que ela preside o Conselho. Mas a lei especifica categoricamente que deve ser uma portaria da autoridade máxima. Também está no decreto, né, com clareza, que o PGD somente abrangerá atividades que possam adequadamente ser executadas de forma remota, com utilização de recursos tecnológicos e que permitam a mensuração da produtividade e dos resultados das respectivas unidades e do desempenho do participante em suas entregas. A instituição do PGD não poderá implicar em dano à manutenção da capacidade plena de atendimento ao público, interno e externo, em aumento de despesa ou qualquer prejuízo para a administração. A instituição deverá definir as modalidades de trabalho do PGD, presencial ou teletrabalho. Então, só para mostrar, é importante dizer isso aqui, porque não significa que, estando no PGD, pelo decreto, automaticamente você está em teletrabalho. Porque dentro do PGD você define as modalidades de trabalho de quem participa. A participação no PGD, independente da modalidade, considerará as atribuições do cargo e respeitará a jornada de trabalho do participante. É um ponto que a gente olha, não só esse ponto, que a gente olha que tem um pensamento no servidor aí, no sentido de não ultrapassar em horário, de ficar até tarde, pensar realmente no horário de trabalho dele, né? Porque pode ser uma faca de dois gumes essa coisa da gente estar em casa e continuar trabalhando. Bom, dentro do decreto tem algumas regrinhas especiais já para modalidade de trabalho, teletrabalho, que é bom a gente prestar atenção e eu as trago para vocês. Primeiro, que para participar depende de um acordo mútuo entre o agente público, nesse caso o servidor, né, que vai participar, e o servidor que faz a administração. E isso tem que ser registrado num termo de ciência e responsabilidade. Existe um modelo desse termo já, né? E esse termo de responsabilidade é muito denso. É muito denso. E algumas coisas que eu vou citar aqui agora são partes integrantes desse termo de responsabilidade. Que bom, o teletrabalho, então, está condicionado à compatibilidade com as atividades do teletrabalho, com compatibilidade das atividades desenvolvidas pelo agente público
e ausência de prejuízo para a administração. Terá a estrutura necessária física e tecnológica providenciada e custeada pelo agente público. Exigirá que o agente público permaneça disponível para contato no período definido pela chefia imediata, observado o horário de funcionamento do órgão ou da entidade, por todos os meios de comunicação. Esse é o parágrafo 6º. O agente público deverá informar... Não, acho que o parágrafo 6º, desculpa, acho que o parágrafo 6º é o de baixo. O agente público é o parágrafo 6º do artigo 9º. Essas coisas estão no artigo 9º do decreto. O agente público deverá informar e manter atualizado número de telefone, fixo ou móvel, de livre divulgação, tanto dentro do órgão ou da entidade, quanto para o público externo que necessitar contatá-lo. Então, isso não muda com a instrução normativa, gente. A gente está aqui se atendo ao que reza o decreto. Bom, eu acho que com calma vocês poderão ler o decreto, né, que é o que está... Eu trouxe realmente pontos essenciais e que nos preocupam e que a gente deve ter atenção. A gente agora vai passar por a gente já viu o contexto da legislação, a gente agora vai pensar no contexto da UFMG, né? Quando foi instituído, na verdade é o seguinte, saiu a IN 65 em 2020. Em 2020, a gente estava em trabalho, a gente entrou em trabalho remoto em março, né? Foi um ano muito denso de legislação. Essa IN foi uma das legislações. Mas a gente já estava em trabalho remoto emergencial, a gente já não estava aqui presencialmente, e o número de legislações e normativos que saíam para a gente cumprir e eram modificados era muito grande. Então, a ProRH, em 2020, não tomou conhecimento, como a gente sabe, a ProRH tem acesso direto a tudo que sai, vocês também têm, mas quando sai legislação com relação a servidor, né, é da competência da ProRH estudar e tomar todas as providências para estudar a implantação daquilo e como adequar o normativo vigente ao que saiu. Então, em 2020, a gente não deu conta de estudar a fundo a IN, a gente sabia da IN, né? A gente leu a IN, mas a gente não começou a estudar a IN em termos de UFMG. A gente estudou o que essa IN significava, mas não em termos de UFMG. A gente não teve fôlego, não sei se vocês lembram, mas todo dia saía um ofíciozinho novo da ProRH em cima do que estava acontecendo na pandemia em termos de legislação de pessoal. Quando foi em 2021, que a gente já tinha aí uns 9 meses de trabalho remoto emergencial, então a gente pensou o seguinte, bom, quando a gente voltar da pandemia, a gente tem que ter estudado essa legislação realmente no âmbito da UFMG. Então, a ProRH instituiu uma comissão com representantes, né? Normalmente, gente, a gente tem assessorias técnicas que estudam a legislação. Mas como era uma legislação bastante densa e diferente, porque até então não tinha isso, e criava, obviamente, uma expectativa muito grande, a gente, além de trabalhar nas assessorias da ProRH, a gente pensou numa comissão, instituiu uma comissão para estudar o PGD, mas já pensando no impacto disso, como que seria isso na UFMG. Então, essa comissão trabalhou durante o ano de 2021, entregou, quando a gente viu que a gente começa a melhorar, né, a questão da pandemia e com a possibilidade de voltar,
o pessoal fechou um relatório, encaminhou para o gabinete. Aí, logo depois, saiu, em 2022, né, o decreto e a IN 89. Aí a ProRH foi atualizando o que tinha estudado em cima do decreto da IN 89. Quando foi agora, no início de 2023, que caiu a 89, nós fizemos uma nova revisão desse texto e apresentamos à professora Sandra novamente esse estudo. Era a terceira vez que a gente estava colocando um estudo para a professora Sandra. Não uma proposta, mas um estudo das possibilidades. Então, quando a gente apresenta esta última proposta para a professora Sandra, ela, então, a gente começa a pensar, né, a partir desse entendimento, né, de como que é o PGD, como que é a legislação, como que é o decreto, e que a gente começa a pensar assim, independente do que vier na IN, a gente tem uma base que é o decreto, porque a IN não vai mudar o decreto. Então, a gente pode pensar, sim, num projeto de implantação ou de implementação do PGD na UFMG. Bom, então qual que é a perspectiva depois desse histórico que a gente fez para vocês? É uma edição de uma portaria da reitora instituindo o PGD na UFMG e estabelecendo procedimentos gerais relativos a essa implementação ainda no primeiro semestre de 2023. O que acontece? A gente tem essa baliza aí, gente, a gente pôs aqui primeiro semestre de 2023, porque a gente tem essa baliza aí do dia 14/4, que está chegando, tá? Para a gente ver o que vai sair nessa IN, tá? Bom, e se a IN não sair? Se a IN não sair, nós temos o decreto. E vamos continuar trabalhando com o decreto e fazendo a proposta só em cima do decreto, tá? Porque se a gente aprova uma portaria, se a Sandra institui, né, a professora Sandra institui por meio de uma portaria, o PGD, se essa instrução não sair no dia 14, com base, por exemplo, só no decreto, nesse caso, a IN não pode voltar. A gente não tem que fazer outra, porque quando foi instituída não tinha IN. Mas como está muito próximo, né, então a gente está na expectativa aí dessa IN nova no dia 14/4. E a proposta de implantação inicial é na forma de um projeto piloto, com alguns setores da universidade, então, sendo piloto na implantação do PGD. Quais seriam, então, face ao que está disposto no decreto, quais seriam, então, as bases do PGD da UFMG? Que é isso que mais importa para a gente, que a gente está aqui. Como que seria isso, né, para nós da UFMG? Primeira coisa é que o PGD na UFMG será instituído e será aplicado aos servidores TAI da UFMG. Né? Docente, a gente não tem aula virtual mais. O trabalho do docente é presencial. O docente já atua por entregas, porque o docente não tem ponto. Então, o PGD é para servidor TAI. A modalidade do PGD na UFMG será o teletrabalho. A gente não vai pôr servidor de trabalho presencial como participante do PGD. O teletrabalho deve ocorrer em regime de execução parcial, alguns dias fora do ambiente de trabalho e alguns dias na UFMG, no ambiente de trabalho. Vai ser previsto o regime de teletrabalho em execução integral, no interesse da UFMG. Como vocês sabem, a gente está com o quadro nosso, que é RS-TAI,
apesar de fixo, que de fixo não tem nada, né, Cristina? A Cristina disse para vocês, né, as extinções dos cargos A e B, e vários do cargo C, vários cargos do nível C, tem do nível D, tem extinção no nível E também, né? A gente está cada dia mais aí com mais trabalho, com setor sem servidor, né? O que a gente sabe é que a excepcionalidade do trabalho integral, do teletrabalho em regime integral, pode nos ajudar institucionalmente. Quando tem acompanhamento de cônjuge que foi transferido, né, independente da vontade dele, a lei permite que o servidor acompanhe o cônjuge. Então, nesse caso, a servidor ou a servidora ou o servidor tem que ficar buscando outras instituições para trabalhar. Se a gente faz teletrabalho integral e consegue adequar as atividades dessa pessoa, mesmo que ela tenha que mudar de setor, para ela ter tranquilidade, continuar trabalhando, né, na UFMG, é muito importante. Esse é apenas um exemplo, né? À medida que forem surgindo os casos, se for do interesse da instituição, poderá ser, então, concedido o teletrabalho integral. Mas é excepcionalidade. Bom, o decreto também diz que a gente tem que colocar o número de vagas que a instituição está concedendo para o PGD. O decreto é claro ao dizer que a gente tem que fazer isso, que a portaria tem que prever o número de vagas. Então, a gente fica estudando alternativas, porque de antemão a gente não sabe o número de vagas, né? Então, se a proposta é colocar na portaria que o quantitativo de vagas a ser disponibilizado para participação no PGD será definido com as especificidades das unidades acadêmicas, unidades especiais e dos órgãos da administração. Mas a gente não pode deixar de falar isso, porque o decreto diz que a portaria tem que prever o quantitativo de vagas. A outra coisa é que a proposta de implantação deverá ser, aí já dentro da UFMG, né? Eu acho que sempre tem que ser, na verdade, a ponta sabe o que faz, sabe como que sabe dos processos de trabalho dos setores. Então, a proposta de implantação deve partir das unidades e deve ser encaminhadas pelas unidades, por unidade acadêmica especial, administração central, para a ProRH, para mandar para a Sandra, para poder fazer, a professora Sandra fazer a autorização. Tá? Ela que tem que deliberar, a professora Sandra. Bom, o que acontece? Chefia não participará do PGD na UFMG. Né? A chefia tem o trabalho de acompanhar o trabalho do servidor. Os servidores com jornada flexibilizada de 30 horas, pela natureza do trabalho deles, reconhecida de atendimento direto ao público, é contraditório, não tem condição de participar do PGD, na medida que você está lá no decreto que você não pode diminuir esse atendimento nem ter prejuízo desse atendimento. As unidades acadêmicas, gente, especiais, que têm congregação, que tem esse nível de decisão, né, tem que passar pela congregação antes de chegar na administração central. O PGD só poderá ser implementado após o registro das tabelas de atividades e dos termos de ciência e responsabilidade dos servidores selecionados em sistema informatizado. Aqui a gente pode falar selecionado, porque já passou daquela história de vaga, tá, gente? A pessoa já está entrando. Não quer dizer que teve uma seleção, não, tá bom? Em sistema informatizado, apropriado ao acompanhamento e controle das metas e dos resultados. Então, uma outra coisa que está no decreto é a obrigatoriedade de um sistema informatizado para registro das ações, e esse sistema é aberto ao Ministério hoje da Gestão, né, que antigamente era tudo no Ministério, antigamente não, né? Até ano passado era no Ministério da Economia,
né, que era um grande ministério, que tinha o Ministério do Planejamento, hoje voltou o Ministério do Planejamento, mas nós somos regidos hoje pelo Ministério da Gestão, tá, e da Inovação do Serviço Público. Então, isso aqui é aberto, o sistema é aberto lá em Brasília. A gente pode criar um sistema nosso próprio? Podemos, não temos condição disso ainda. Mas esse sistema nosso tem que comunicar com Brasília. Tá? Tem um sistema que está sendo utilizado, que é igual fazer uma analogia aqui com o SEI. Né? O SEI é um sistema muito rudimentar até, mas a gente assimilou isso do TRF4. Então, tem um sistema já que quem implementou o teletrabalho está utilizando, que a gente, então, para facilitar, a gente já estudou esse sistema, a gente pediu acesso, a gente pediu a colaboração da DTI, e essa equipe que fez o estudo das normas dentro da ProRH entrou no sistema para ver como que esse sistema funciona e para poder auxiliar os setores ou os servidores, né, ou as chefias que terão que colocar isso para funcionar dentro do sistema. Então, a gente já teve acesso a esse sistema, é um sistema não muito simples, é um sistema que a gente já identificou junto com o pessoal da DTI, que é um sistema que ele sofreu uma adequação para poder servir a essa questão da legislação de teletrabalho, porque apesar de ser uma cobrança por tarefas, a gente ainda vê no sistema resquícios de controle de tempo, que não pode existir no teletrabalho. Então, não é o sistema ideal, mas que a gente tem que usar se a gente quer implementar o PGD nesse momento, né? Que é o que a gente tem disponível. Bom, significa, então, que eu acho que eu repeti aqui. Então, o PGD só pode ser implementado depois do registro disso. O que significa isso? A unidade faz um projeto, né, de PGD, o projeto é aprovado, tá? Sai a portaria da Sandra instituindo o PGD, a unidade faz o projeto, mas só pode realmente começar depois que tiver controle, que a gente julgar isso tudo lá no sistema para poder controlar, porque a frequência passa a ser controlada pelas entregas. Então, eu tenho que substituir o sistema eletrônico de ponto nos dias de teletrabalho pelo sistema de entregas. Tá? Bom, a reitora, o decreto também faz exigências no sentido de um controle muito próximo, obviamente, esse controle pela chefia das entregas pactuadas, né? Que significa se você não entregou as entregas pactuadas. Primeira coisa, a gente está no início, pode ter tido um dimensionamento equivocado. Então, cabe um abono, né? Às vezes a pessoa até fez mais do que devia, cabe um ajuste lá para frente. Então, a gente tem que ir com cuidado para entender isso, tá? Tem que ter uma comissão de acompanhamento, né? Então, a reitora que vai ter que instituir essa comissão de acompanhamento. Por se tratar de regime de trabalho, obviamente, a ProRH está envolvida e a previsão é que faça a presidência dessa comissão. A outra coisa que está prevista no decreto, gente, é que tem que ter um período de ambientação de 6 meses. Então, essa história que a gente está trazendo do projeto piloto, na verdade, ela está mais ou menos instituída no decreto, porque o decreto obriga um período de ambientação de 6 meses. Tá? Bom, obviamente, a manutenção do PGD vai ocorrer no interesse da administração à medida deste acompanhamento. Bom, por último, vou deixar aqui algumas reflexões, que obviamente, a gente não estuda só a lei seca, né? A gente pensa o que significa aquela legislação na vida da gente, né? Primeiro é que o que o servidor precisa fazer define onde ele deve estar,
ou seja, sua modalidade de trabalho. Pela natureza do trabalho desenvolvido, vários setores têm vocação para a realização do teletrabalho com sucesso. O PGD não se resume ao teletrabalho. Ele significa uma mudança de paradigma na organização do trabalho. O foco migra do controle de tempo para o controle de entregas pactuadas. A implementação do PGD, nesse sentido, é uma mudança significativa na apuração de frequência do servidor participante, em um ambiente atual, nosso, de pouca experiência e maturidade em planejamento e controle de tarefas. É uma constatação, porque nenhum servidor aqui, ou pouquíssimos, terão um plano de trabalho. Eu sei que existe em alguns lugares um plano de trabalho falando o que ele tem que fazer durante a semana, né? O chefe fala, olha, isso, o servidor, ele sabe o que ele tem que fazer, ele chega, ele liga o computador, mas não está o chefe falando quanto isso, quanto aquilo outro. Ele chega lá, ele sabe o que ele tem que fazer, ele liga o computador, olha o processo, manda para frente, mas a gente não tem experiência nesse planejamento e nesse controle das entregas. É isso que eu quero dizer. Não que nós não podemos ser assim, podemos mudar para isso, mas a realidade nossa é a de pouca experiência e maturidade nesse sentido. Bom, então, gente, a cautela, o planejamento e o controle são ferramentas essenciais para a gente implantar o PGD, para a gente ter sucesso no PGD e para a manutenção do PGD na UFMG. E aí eu sei que aparecem muitas dúvidas e eu fico à disposição de vocês. Muitíssimo obrigada pela oportunidade, gente.